Meus amigos, anúncio fantástico na próxima semana. O mundo de ilusões continua aí na Vasco SAF. O Vasco, na 19ª colocação no Campeonato Brasileiro, caminhando a passos largos para o 6º rebaixamento. Laureano, como assim sexto? O ano que o Vasco permaneceu na Série B, eu conto como rebaixamento. E a cobrança de algumas pessoas, zero. Mas vão chegar agora seis reforços que darão vida ao time do Vasco e fará aí com que Maurício Barbieri se torne o melhor treinador do Brasil. E de quebra, Cocão, titular do Vascão da Gama. Eu peço a você que está descontente com o atual momento, o qual o Vasco da Gama vivencia, para você se inscrever aqui no nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, semana de protestos, semana de reunião, de discussões, semana onde o torcedor do Vasco levou um golpe no estômago com a permanência do treinador Maurício Barbieri, um dos piores treinadores da recente história do Vasco da Gama, um treinador que está conseguindo fazer um trabalho pior do que o Sarpinto. Lembra do português de Sarpinto? Em números é pior. Só conseguiu uma vitória até aqui em 9 jogos. A gente toma conhecimento aí que Cocão será titular do time do Vasco da Gama, porque Cocão acertou aí 82% dos passes num jogo que o Flamengo tirou o pé na última rodada. E o seguinte, meus amigos, não haverá mais esquema de 3 zagueiros, esquema que não era nem para ter sido adotado. O Vasco está uma bagunça. Fato é que o torcedor do Vasco perdeu a paciência. O torcedor do Vasco já não tem mais estômago para engolir algumas coisas, passou a semana toda fazendo protesto. A 777 Parking se viu numa posição bastante acuada ao ponto de dar serviço home office para os seus funcionários. Mas aí o que acontece, meus amigos? Existe um sistema o qual faz com que o Vasco da Gama nunca vai conseguir, nunca, melhor dizendo, vai conseguir recuperar os seus dias de glória. Porque era um momento de cobrança. Era um momento que a gente tinha que cair para cima e exigir que as coisas que foram prometidas fossem efetivamente aí colocadas em práticas no Vasco da Gama. Mas não. Ontem, o Atenção Vascaínos trouxe um informativo dizendo que 6 reforços, entre eles 3 reforços de peso, iria chegar no Vasco. Sai 15 minutos depois o informativo aí do Vascaíno.net, dizendo o seguinte, que entre esses nomes está Cuejá, Franco Fagundes, Rames Rodrigues, fazem o torcedor do Vasco de forma deliberada, de palhaço, dizendo que vai ter anúncio na próxima semana, finalmente excelentes notícias, e é o que eu falo para vocês. Vocês quando verem aí Flávio Dias reclamando, quando vê Mário Coelho reclamando, Dieguinho reclamando, gente, isso é teatro, isso é teatro, isso é teatro, certo? Isso é teatro, isso é para cair numa onda aí, para dizer que está tendo cobrança, para dizer que está fazendo alguma coisa.
Agora é fim de papo, 6 reforços chegando. Os caras que estavam aí usando o protesto na última semana para ganhar visualização, agora não cobra, como se tudo tivesse certo. Agora o Vasco vai ser campeão brasileiro. Agora o Vasco da Gama, porra, vai bater de frente aí, ó, com Palmeiras, né? Por quê? Com o Atlético Mineiro, com o Flamengo, porque é o seguinte, cara, o Paulo Brax fez uma exigência. Gente, qual torcedor do Vasco, em sã consciência, que está acompanhando o noticiário esportivo aí do Vasco, que vai cair numa lorota dessa, gente? Não é ser chato, não tem dinheiro, não tem grana. Vocês vão acordar quando? Quando que vocês vão acordar para essa realidade aí que o Vasco está vivendo, gente? Certo? Então, a gente vai bater de frente com isso que está acontecendo. A gente tem que apoiar todos os protestos que estão sendo feitos. Evidentemente que aqueles que são ditos aí como pacíficos, certo? Agora, financiar, pouca vergonha. O que vocês estão levando, cara? O que vocês estão levando? O Vasco está sangrando, o Vasco está efetivamente aí, repito, caminhando a passos largos, um 6º rebaixamento, e vocês estão pagando pau aí para vagabundo, para pilantra, para estelionatário dentro do Vasco. Pronto, falei. Me deu até vontade de vir aqui com cara de palhaço, porque é isso que vocês fazem com o torcedor do Vasco. Vocês fazem o torcedor do Vasco se tornar palhaços, diante de falácias e de esqueminhas aí que vocês arquitetam junto com essa SAF maldita. Pronto, tá dado o recado. A verdade está prevalecendo e vai prevalecer. Vai ficar feio, porque não é promessa não, é julgamento. Se não chegar 6 reforços aqui, bom, tá avisado. Tá avisado. Não é ameaça não, vou pegar todos os vídeos de vocês e vou expor aqui. Cinismo, isso é cinismo com o torcedor do Vasco. É aguardado no Rio, finalmente excelentes notícias, agora o Vasco é campeão. Valeu, pessoal, tamo junto, tá? Mais fácil falar pro torcedor do Vasco que não tem notícia nessa porra, do que ficar mentindo. Cambada de... Pode nem falar, porque senão tu é processado. Valeu.